Bom dia! Você sabe o que é liturgia? Se você vai em uma igreja, provavelmente você é exposto a uma liturgia praticamente todos os cultos. Será que a liturgia da sua igreja é uma liturgia que agrada a Deus? Agrada a Deus? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Nós estávamos fazendo a nossa leitura aqui no projeto de leitura 2.1 e quando a gente terminou de fazer a leitura, a gente começou a debater sobre esse tema, sobre esse assunto, e a gente se fez uma pergunta que todos nós que vamos a uma igreja, né, mesmo que periodicamente ou frequentemente, nós precisamos nos fazer essa pergunta, que é acerca da liturgia da igreja que nós vamos. Essa liturgia, o que é a liturgia? É o passo a passo. É aquele esqueminha que geralmente todo culto é o mesmo. Começa o culto com uma oração, aí faz uma leitura, canta um hino, dois, aí dá umas oportunidades, aí depois faz um período de louvor, depois desse período de louvor, um período de leitura e meditação na palavra, depois geralmente um período de oração e encerra. Esse esqueminha, esse passo a passo que a gente já sabe o que vai acontecer, se chama liturgia. Cada igreja tem uma e é a gente que define como que vai ser esse passo a passo, esse esquema. Mas a pergunta que precisa ser feita é: a liturgia da minha igreja é uma liturgia que tem agradado a Deus? É uma liturgia que exalta o nome de Deus? É uma liturgia que gasta mais tempo com coisas espirituais? Ou é uma liturgia que gasta mais tempo com coisas triviais? Por exemplo, já vi pessoas me relatarem que quase que, um terço do culto é gasto em avisos. Será que essa liturgia é uma liturgia saudável para uma reunião eclesiástica? Eu quero citar com vocês o texto que nós lemos hoje, que é Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. É um texto que mostra o comportamento de Jesus, a atitude de Jesus ao entrar dentro de uma igreja. E o que Jesus fez, qual que foi a reação de Jesus em relação ao que acontecia naquela igreja. Então, olha só, aqui o texto diz que: então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Então, o que estava acontecendo nesse templo? As pessoas estavam indo para lá, algumas delas, para comprar e vender. Não é bem a característica, né, da igreja. E ele derrubou as mesas dos cambistas. Então, o que é um cambista? Cambista é uma pessoa que mexe com dinheiro, com troca de dinheiro, troca de moeda, né? Então, ali haviam cambistas. E derrubou também as cadeiras dos que vendiam pombas. O que acontece? O povo ia para o templo para adorar, naquela época, sacrificando, né? Hoje nós não precisamos sacrificar, porque Jesus já foi sacrificado. Mas naquela época eles precisavam sacrificar. Então, o que eles faziam? Ao invés de levarem o animal, né, da sua cidade até o templo, né, em Jerusalém, eles deixavam para comprar lá o animal. Então, eles pegavam, vendiam o seu animal na sua terra, pegavam o dinheiro, ia para Jerusalém. Quando chegavam em Jerusalém, eles compravam o animal ali do templo. Mas o fato é que essa compra e essa venda, de certa forma, começou a não ter uma boa intenção. Eles começaram a se corromper por esse comércio. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui Jesus diz para eles, fala: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de salteadores. Salteadores são ladrões. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, essas pessoas que estavam ali no templo para vender esses animais, para comprar e vender, o que acontece? Essas pessoas, elas estavam começando a ter usura, começaram a roubar as pessoas com esse comércio. Não sei se na hora de comprar, se na hora de vender. O fato é que eles estavam começando a roubar, porque Jesus disse que eles transformaram a casa dele em covil de ladrões. Então, pessoal, o que nós precisamos meditar quando a gente lê esse tipo de referência? Existem os templos? Existem. Eles são essenciais na nossa forma de cultuar. Porém, as nossas liturgias somos nós que criamos. O que acontece dentro dos nossos templos
somos nós que fazemos acontecer. Então é muito importante que de tempos em tempos nós voltemos os nossos olhos para as nossas igrejas e para a liturgia que está na nossa igreja. E que nós possamos fazer uma reflexão. Deus, será que essa liturgia é uma liturgia que está te agradando? Essa liturgia é uma liturgia que exalta o nome de Deus? Ou será que nós estamos começando a nos acostumar tanto com a liturgia da nossa igreja, a ponto de que às vezes existem ali fatores que são desnecessários, ou existem ali fatores que não agradam a Deus, e ainda assim nós continuamos praticando por simplesmente pelo fato de estarmos acostumados com essa liturgia. Bom, para você conseguir fazer essa análise, pega aí o que acontece dentro da igreja que você vai. Geralmente nós temos ali 1h30 de culto. Quanto desse tempo é gasto com oração? Porque Jesus disse que a casa dele seria chamada casa de oração, né? Então, quanto desse tempo é gasto com oração? Quanto desse tempo é gasto com adoração, com devoção? Quanto desse tempo é gasto com meditação na palavra? E quanto desse tempo é gasto de maneira trivial? De maneira desnecessária? Quando nós, assim, direcionamos muito a nossa atenção para as pessoas. Eu penso que nesse momento nós começamos a gastar um tempo desnecessário. O foco dentro da igreja não são as pessoas. Eu sei que você vai falar, irmão, a gente precisa fazer os avisos, tem coisas que se você não avisar, não envolver, as pessoas não vão. Eu sei, eu entendo, eu faço parte de uma igreja, eu sei como que é isso na prática. Mas nós precisamos ainda assim pensar sobre isso. Nós precisamos ainda assim tentar analisar a estrutura dos nossos cultos, para que nós possamos oferecer um culto saudável, para que seja um momento saudável e que, mais uma vez, o foco seja a adoração, a oração e a meditação na palavra. Então, fica aí a dica, analise a liturgia do culto da sua igreja e se pergunte, se Jesus estivesse aqui na minha igreja e analisasse o que acontece dentro da minha igreja, ele ficaria feliz? Se sim, parabéns, a sua igreja tem tido uma liturgia saudável e o nome de Deus está sendo glorificado. Se não, comece a rever, comece a tentar mudar aquilo que está ao seu alcance, que você pode mudar, para que seja uma liturgia mais saudável e que o nome de Deus seja, assim, mais glorificado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se converte aí todos os dias para que nós possamos fazer a vontade de Deus.